Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio: Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Imagine duas pessoas, uma contaminada pelo coronavírus e outra saudável. Se a pessoa com Covid não usa máscara e espirra perto da outra também sem máscara, a chance de transmissão é muito alta. Se pelo menos uma delas usar, a chance já seria menor. E com os dois usando, aí seria muito baixa. Se sair, use sua máscara, cobrindo bem nariz e boca. E mantenha o distanciamento. Faça a sua parte. Olá, amigos da Trends CE. Estamos aqui reunidos para mais um webinário no nosso Cenários Trends, desta vez com a temática das ASG e uma nova cultura empresarial, né? Aqui é Peri Negreiros falando, jornalista da Trends CE, multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Nosso Cenários Trends faz parte do nosso programa de conteúdos estratégicos. A proposta de hoje, deste debate de hoje, é promover uma discussão acerca da incorporação das questões ambientais, sociais e de governança, as ASG, ao processo decisório de, entre outros, investidores e grandes empresas como fator mobilizador de mudanças de caráter inadiável no setor produtivo. Participam aqui conosco do nosso debate o secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Bruno. Também está aqui com a gente o João Rafael Furtado. Ele é sócio do escritório Furtado Pragmácio Advogados. E ainda conosco, novamente, o Haroldo Rodrigues, que é sócio fundador da investidora Em3. Vamos começar logo com a questão primordial para todos nós, que é se vocês consideram que já há uma nova mentalidade empresarial surgindo no horizonte, seguindo essa linha das práticas ASG no Ceará. Ou ainda falta muito para isso começar a se concretizar? O que vocês acham disso? Começando com o secretário Arthur Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite, secretário Arthur Bruno. Tudo bem? Como vai? Tudo bem, um prazer estar com vocês, num grupo tão qualificado para a gente fazer esse debate. Eu penso que esse movimento está iniciando. No Brasil, em alguns estados, mais avançado, e aqui no Ceará eu tenho notado já uma certa sensibilidade, uma certa atenção maior por parte de empresas, de consultorias ambientais, por parte de entidades públicas também. Por uma necessidade, né? A questão da humanidade hoje está voltada para discutir a questão ambiental, a questão social. Se tornou mais grave ainda com a pandemia. Quer dizer, a desigualdade social aumentou nesse processo que nós estamos vivendo hoje. Hoje, a gente percebe que os consumidores, os clientes, eles tendem a admirar, se tornar mais fiéis àquelas empresas que têm uma preocupação ambiental, não é? Nós temos aí a realidade das mudanças climáticas. Por sinal, o Brasil está perdendo terreno. O Brasil, que já foi liderança na questão ambiental, hoje é um pária da sociedade mundial, não é mais levado a sério na questão ambiental, pelos erros cometidos pelo atual governo federal na questão ambiental. E, portanto, eu penso que há, sim, um bom clima, há aqueles empresários que realmente investirem nessa área, que se preocuparem de ter uma boa governança, de uma governança transparente, uma preocupação social, programas sociais dentro e fora da empresa, e também com a preocupação com a sustentabilidade. Eu diria que essa empresa vai ganhar muito, e vai se valorizar muito no mercado. Prazer conversar um pouco com o secretário Arthur. Lembro bem da minha época escolar, tive o privilégio de assisti-lo como mestre. Inspirador, Arthur, para mim, para a minha geração. E o Rafael, a nova mentalidade aí de advogados que tem
esse cuidado, esse zelo aí, quando faz a sua advocacia empresarial, de nortear aí os negócios nessa direção aí que o Peri traz muito bem. Então, muito oportuno o tema. A tradução que o secretário fez, ela é muito oportuna e muito sensível, e eu me acosto à percepção de que há sim um movimento ainda um pouco acompanhando o cenário global de rebater esses investimentos em ASG, ou na sigla em inglês ESG, quanto da definição das carteiras de investimentos dos negócios no Ceará e também no próprio ambiente interno dessas empresas. Mas eu costumo fazer uma reflexão que hoje vivemos uma aldeia global e não há como entender que, mesmo sendo o Ceará incrustado num bioma da Caatinga, que é extremamente desfavorável à convivência das pessoas nos seus territórios, incrustado no Nordeste do Brasil, com todas essas desigualdades, a gente precisa entender o cenário global para poder melhor definir estratégias. E aí, tanto do ponto de vista de políticas públicas quanto dos investimentos privados, a gente tem aí uma lacuna de investimento na ordem de 6,7 trilhões de dólares de escassez de investimentos para atender alguns dos requisitos que o secretário já colocou. A questão das mudanças climáticas, as questões das desigualdades globais e em algumas questões que são muito próximos, que refletem muito bem um pouco da nossa economia. Aí eu estou falando da escassez hídrica, da escassez de energia e da escassez de alimentos. Se a gente for fazer aí um cenário de prospecção para poder entender o quanto isso é estratégico para o desenvolvimento econômico do Estado, a gente tem aí uma projeção de um crescimento de 1,5 a 2 bilhões de pessoas até 2050. Para equilibrar essa conta da relação das pessoas com seus territórios, a gente precisa produzir mais 40% de água no planeta. Considerando que somente 1% da água da Terra ela é potável, essa conta precisa entrar na carteira de investimentos dos negócios. A gente ainda precisa aumentar a produção de energia em 50%. A matriz energética global ainda é fóssil. E muito da conta dessas desigualdades global pelas alterações climáticas vem da emissão de CO2. Então, essa matriz de energia precisa entrar urgentemente na conta dos investimentos. E o terceiro, a gente precisa aumentar em 60% a produção de alimentos para poder alimentar essa população em 2050. Essa é a matriz que a gente precisa olhar e a gente precisa estar preparado agora. Então, se a gente for analisar a cultura empresarial vis-à-vis as questões globais, a convergência de um capital privado para entender e atender essas desigualdades é questão que se coloca urgente na mesa dos grandes investidores e dos grandes negócios. E aí, só para finalizar essa primeira reflexão, eu vejo com muito otimismo a posição do Estado do Ceará em função das próprias condições climáticas. A questão da energia, nós temos uma matriz que favorece muito isso. Eu acho que essa conta não vai fechar somente pelos esses 6,7 trilhões, nunca vai ser alcançado somente com investimentos públicos. Essa a diretriz, a biruta, a direção dos ventos para os negócios doravante. É isso que a gente tem feito aqui, guardadas as devidas proporções, dentro da investidura de negócios de impacto aí em 3. Olá, obrigado primeiro pelo convite, Peri. Olá, meus amigos, secretário Arthur Bruno, Haroldo. É muito bom estar com vocês, podendo debater esse tema tão importante.
Para iniciar, Perry, muita gente pergunta se a ASG é uma moda passageira, tipo de abraçador de árvores, né? Você vai, esquece, ou é algo que veio para ficar? E essa pergunta é uma pergunta muito fácil de respondida, porque basta a gente olhar para o resto do mundo. Sem dúvida nenhuma, a preocupação em políticas ambientais, a preocupação em políticas sociais e a preocupação em políticas de governança é algo que já existe. Ela não só veio para ficar, mas ela está em plena vigência. A gente percebe isso claramente, muito claramente, quando a gente olha para o mercado financeiro, principalmente. E é sempre interessante a gente olhar para o mercado financeiro, porque lá sempre existe o termômetro de como as médias e pequenas empresas passarão a se comportar. E por quê? Quando a gente olha para o mercado financeiro, onde estão listadas as grandes empresas, essas grandes empresas, elas têm que adotar uma série de práticas ou boas práticas para poderem serem atrativas aos seus investidores. Então, via de regra, o que a gente observa na política que essas empresas estão adotando são políticas que eventualmente serão adotadas por outras empresas. A pergunta, então, que eu sempre coloco é: você, na condição de um consumidor, podendo escolher um produto com preço similar, havendo duas empresas, uma empresa que claramente respeita os seus consumidores, que protege, que adota políticas ambientais corretas, que tenta não agredir tanto o meio ambiente, que tem uma política adequada aos seus funcionários, uma empresa que é transparente, e outra política que tem exatamente tudo o contrário disso. Então, você tem duas empresas que oferecem o mesmo produto a preços similares, sendo que uma adota boas práticas e outra empresa que não está tão preocupada com isso. Você, enquanto consumidor, qual empresa você iria escolher? Imagine que se isso acontece quando um consumidor vai adquirir um produto, imagine quando você está falando em investimento. Então, hoje, a ASG, ela virou, na verdade, não só uma sigla, ela virou, acima de tudo, um símbolo de como você vai poder alocar os seus recursos para empresas que você compreende que estão bem situadas hoje no mundo pela qual nós estamos organizados. Então, para iniciar o nosso debate, eu posso lhe garantir que isso não é algo passageiro, isso é uma realidade no mundo inteiro, é uma realidade no Brasil, principalmente quando a gente pensa em empresas que estão listadas na Bolsa de Valores. Eventualmente, eu posso, inclusive, lhe listar uma série de resoluções da Comissão de Valores Mobiliários e de leis também, que incentivam e até obrigam empresas a adotarem boas práticas de governança ambiental e sociais também. Então, me parece que isso é só uma questão de tempo para que, de uma maneira generalizada, médias empresas e pequenas empresas também venham adotar essas boas práticas que a gente vai conversar hoje. Lembrando que no ano passado, o governador Camilo Santana, ele sancionou um projeto de lei que criava o selo Empresa Sustentável, não é isso? Considerando os indicadores ASG. Como integrante desse governo, secretário, como é que o senhor percebe, na prática, que essas ações são de fato efetivas da parte do governo Camilo Santana? Né? Como é que você está vendo isso? Eu queria também que o senhor elencasse algumas outras ações da SEMA nesse sentido, né, de fazer essa intermediação com as empresas e com o mundo corporativo também. Como é que anda essa situação aí no dia a dia da SEMA, secretário? Primeiro, nós, como colocou muito bem o Haroldo, e eu estou vendo aqui vários ex-alunos aqui desse painel, isso é muito bom. A gente está reencontrando. Veja bem, Peri, nós vivemos num estado, na região semiárida, como colocou muito bem o Haroldo. 90% do nosso bioma é o bioma Caatinga. É verdade que nós temos também o bioma Mata Atlântica, né, que é esse bioma do litoral e também das nossas serras úmidas. Nós temos um pouquinho de cerrado, muito pouco, né? Mas nós temos aqui uma insolação muito grande. Isso é muito bom. Nós estamos quase embaixo do Equador, né? Nós estamos entre 3 e 4 graus do Equador.
Então, nós temos esse potencial enorme de energia solar. Nós temos também ventos muito bons. Estamos em uma região com um dos melhores ventos do mundo, né? Uma capacidade eólica surpreendente, tanto em terra como no mar, né? Então, o governador Camilo Santana criou a Secretaria Executiva de Energias. Então, hoje, lá na CEINFRA, nós temos um setor, né, liderado pelo Adão Linhares, que é um executivo da área, muito bom, muita experiência. E hoje o Ceará está investindo muito nas energias renováveis. Lembrando também o gás natural, né? A nossa empresa de gás, ela faz um trabalho formidável também nessa área de gás natural, que tende a crescer também muito. Hoje, 15% do gás que é consumido por empresas ou por condomínios já é gás natural renovável, né? Já é de resíduos que se transformam em gás natural renovável. Portanto, uma energia também sustentável, né? Estamos fazendo essas experiências aí nas ondas, né, que também futuramente será uma grande fonte de energia. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental para a nossa economia e para a atração de investimentos, né? Porque grandes grupos empresariais estão vendo aqui no Ceará esse potencial na questão energética. Também o governador Camilo Santana, muito preocupado com as nossas... com a nossa flora, com a nossa fauna, né? Com essa visão de preservação dos nossos recursos naturais, nos deu a missão de liderar um processo que deveremos até o meio do ano que vem estar pronto, do zoneamento ecológico econômico costeiro. O Ceará tem 573 quilômetros de costa, são 20 municípios litorâneos e 3 que são muito influenciados pelo litoral. Nós estamos aí elaborando esse zoneamento, é um novo mapeamento desse litoral, um mapeamento com uma precisão muito boa, que é uma escala grande, de 1 para 10 mil. Isso é uma escala muito boa para a gente poder, justamente, dar segurança jurídica aos empreendedores. O empreendedor quer construir um hotel, uma pousada, ele quer ter uma atividade desse tipo no litoral, ele agora vai ter, com certa precisão, a segurança de que ali ele pode empreender e não vai ter embargo, não vai ter nenhum problema jurídico. Ele quer isso, o empreendedor quer segurança jurídica. Ao mesmo tempo, nós precisamos preservar, não é, as nossas áreas de preservação permanente, que são definidas por lei, não é, pelo Código Florestal. Então, tem que preservar nossas dunas, o mangue, não é, os estuários dos nossos rios, essa vegetação ciliar que está nas margens dos rios, isso precisa ser preservado. E é possível, sim, você gerar emprego e renda, gerar desenvolvimento econômico do Estado e, ao mesmo tempo, com sustentabilidade. É isso que as empresas modernas estão fazendo, né? Então, todos têm que se adaptar a essas regras, né? Em 2015, nós tivemos 2 grandes conferências. A Conferência de Paris, que foi a Conferência do Clima. O Brasil não está cumprindo as suas metas que foram estabelecidas. Nós temos que garantir que o mundo não se aqueça tanto. O aquecimento global hoje é uma realidade, mas nós temos metas, nós assinamos protocolos e precisamos cumpri-los. Quer dizer, a temperatura média da Terra, que hoje, considerando aí o início da Revolução Industrial até hoje, já aumentou 1,1 grau, a ideia é que se chegue a 1,5, no máximo 2 graus. Nós estamos caminhando para aumentar 3, 4 graus. Então, isso terá consequências ambientais, econômicas, sociais terríveis, né? Então, o Brasil precisa mudar, né, esse rumo para que a gente possa efetivamente cumprir esses objetivos. Também em 2015, aconteceu em Nova York a Conferência da ONU dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje, o Estado do Ceará está com metas, com diretrizes no seu plano plurianual, né, voltados para esses objetivos. E as empresas também têm que acompanhar isso, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Então, quem tiver nessa linha será com certeza visto
com muito mais aceitação, com muito mais simpatia pelos consumidores e pelos investidores. A gente percebe isso. Então, o Ceará criou, no ano passado, o selo Empresa Sustentável. Nós estamos concluindo a regulamentação, inclusive nós estamos ouvindo as federações de empresários. Já tive reunião na FAEC, tive reunião na FEComércio, na FCDL, temos já aí uma reunião pré-agendada com a FIEC para nos ajudar nessa regulamentação. E eu quero destacar isso. Muitas consultorias nos procuraram para dar ideias, sugestões na regulamentação do selo Empresa Sustentável. Então, o governo do Estado do Ceará vai reconhecer aquelas empresas, né, que estão com boas práticas de sustentabilidade, né? Isso é muito importante. Nós já temos o selo Produto Verde. Todas aquelas empresas que trabalham com reciclagem, né, elas têm um abatimento no seu ICMS, né? Elas vão pagar só 58,8% do que pagavam antes, desde que elas comprovem que trabalham com reciclagem. Nós queremos estimular a reciclagem. Nós estamos trabalhando com os municípios, né? O Ceará tem um dado vergonhoso. Nós temos mais de 300 lixões, quando o lixão já nem poderia existir. Então, nós fizemos planos com os municípios, estimulamos os consórcios, criação de consórcios regionais. Então, tudo isso é uma agenda, né, de sustentabilidade que, com certeza, os empresários terão um papel fundamental, porque os municípios sozinhos não conseguirão assumir essas tarefas. Então, as empresas têm que investir, né, nessas áreas. Haroldo, você acha que existe já um modelo, digamos assim, ASG para as empresas? Já se pode dizer que tem esse modelo definido, um padrão? Eu costumo dizer que o ASG ele não é fim, ele é meio. Tá? O que é o fim é o impacto na tomada de decisão dos investimentos ou das boas práticas dentro do ambiente empresarial que vai gerar mudança e transformação. Se eu for caminhar para uma resposta extremamente sucinta e direta, ajustar o leme dessas empresas e desses investimentos vis-à-vis a esse grande pacto global que foi definido em 2017, que tornou-o mais sistemático, que são os ODS, já coloca essas empresas na direção de gerar impacto, transformação, mudanças positivas dentro do seu ambiente interno, quanto no ambiente externo. E aí eu estou falando para quem o produto, processos, os serviços são destinados, que é a sociedade. Então, o dever de casa, a receita do bolo, pelo menos em termos de estruturação e reorganização do negócio, deve estar alinhado para esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Não enxergar isso é você simplesmente tomar uma atitude extremamente egoísta de pensar no negócio esperando somente que o dia de hoje termine. E os negócios hoje, e o Rafael falou muito bem, e o secretário, quem regula o mercado somos nós, sociedade, consumidores, usuários. E a definição da nossa tomada de decisão vai partir por uma mudança de cultura para compreender em que ambiente esse produto que eu vou tomar a decisão de consumir foi gerado. Eu costumo dizer que impacto sem consumo não gera riqueza. E essa riqueza não é somente a riqueza econômica, que é o retorno do investimento feito, mas é a riqueza da melhoria da qualidade de vida das pessoas. Eu estou falando da riqueza social e, principalmente, da relação dessas pessoas com seus territórios, que aí eu tento conceituar isso como um impacto ambiental, porque se essa equação está desequilibrada, se há um movimento de aquecimento global, nós somos os causadores disso. Então, a gente precisa rever a nossa posição enquanto se relacionando com o nosso território. Existem, Peri, algumas
algumas plataformas, tipo, eu faço parte de um grande sistema global que é composto de empresas que têm esse compromisso, que são as empresas B Corporations, são as empresas que geram benefícios. Eu passo por uma certificação que tem uma série de requisitos, e aí vai desde o meu modelo de negócio até a minha relação interna com os meus colaboradores, com as sociedades, com os fornecedores, com a minha cadeia de geração de valor e com as minhas boas práticas de governança. Existem isso. Hoje a B3 tem um índice de sustentabilidade empresarial que segue uma avaliação vis-à-vis aos requisitos da plataforma B. Porém, como o Rafael muito bem deixou claro na primeira fala, quem de fato regula e quem de fato leva a tomada de posição dos grandes negócios são esses novos bolsos, esses novos valores que colocam à disposição para investimentos. Eu estou falando dos grandes fundos internacionais. Então, a gente vai pegar a BlackRock, que é o maior fundo de investimento privado do mundo, que faz uma gestão de quase 6 bilhões de dólares, onde ele deixa claro que só tem acesso a esse novo dinheiro se as empresas definirem, através de requisitos claros, através de um bom modelo de governança, o seu compromisso de gerar impacto. O investimento ESG é meio, o investimento ESG é meio, gerar impacto socioambiental positivo. Então, se eu pudesse voltar à origem da sua pergunta, eu olharia para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável como uma matriz de reposicionar os investimentos dentro dos negócios. Eu queria ouvir do Dr. João Rafael como é que é o trabalho junto às empresas que trabalham com recursos naturais, assim, empresas de mineração, empresas que trabalham diretamente com esses recursos, né? Como é que é a orientação do escritório junto aos clientes, como é que tem sido essa interação? A gente conversa com muitos empresários e muita gente tem uma dificuldade muito grande de entender o que é que ASG significa, propriamente. Muitos têm uma ideia já, não, mas isso eu não preciso, o que importa para uma empresa é ter lucro, eu não preciso me preocupar com isso. E eu gostaria de conversar sobre isso do jeito que eu converso com eles, porque isso é um erro tremendo, se a gente parar para pensar. O ASG, o A, ambiental, aí todo mundo começa a pensar, bom, mas ambiental é proteger o meio ambiente, perere parará, isso aqui não importa o meu negócio. Imagine, então, uma situação, já que você falou em mineração, imagine uma mineradora como a Vale. Aí agora eu chamo a lembrança de vocês 2 acidentes que ocorreram, Brumadinho e Mariana. Você imagina que isso representou um impacto financeiro para a Vale tremendo, né? Agora, você já imaginou se a Vale não adotasse dentro das suas políticas condutas de antidesastre que estão inseridas dentro da política ambiental da empresa? Você já imaginou o que isso faria efetivamente com o valor de mercado da Vale? E aqui a decisão do investidor ia ser uma decisão muito objetiva, não ia ter nada a ver com ideologia ou qualquer pensamento filosófico. A decisão aqui seria muito objetiva. A Vale, já que ela não tem nenhuma política antidesastre, ela vai sofrer sanções terríveis do governo, dos órgãos fiscalizatórios, e vai ter que pagar indenizações pesadíssimas para as vítimas e para os demais envolvidos. Então, ela é uma empresa que vai ter o caixa dela impactado por causa disso. Em virtude disso, eu vou sair dessa empresa, vou vender minha participação dessa empresa, porque ela vai perder valor, e eventualmente eu entro de volta dela. Porém, se ela adotasse uma política ambiental, no caso agora, uma política antidesastre, sem dúvida nenhuma, o impacto à Vale seria mitigado, seria menor. Vamos falar do S agora, que é o social. Ah, não, o social é pensar na sociedade. Não é só isso. Quando a gente fala em social dentro da sigla, eu estou falando o quê? Na tua política com os teus clientes, ou seja, com os teus consumidores, na tua política com os teus fornecedores. Aqui eu estou falando na tua política de captação e retenção de talento. Tudo
tudo isso implica no resultado final da empresa. Não só o quanto ela está impactando a sociedade, mas como ela está impactando a ela mesma. E por último, no G, que é governança, que aqui nem se fala, que aqui eu estou falando na relação direta que existe entre os controladores da empresa, seus acionistas, etc. Eu vou passar a palavra para o Haroldo, porque ele está querendo falar para a gente tornar o negócio dinâmico. E eu volto. Fala, Haroldo. Rafael, muito oportuna a sua exposição didática. Em relação ao S, assim como você deu o exemplo do ambiental lá com a Vale, poderíamos nos referir ao episódio que ocorreu recente lá em Porto Alegre com o Carrefour na relação com um consumidor negro, com toda a questão da diversidade da conduta. Será que, se houvesse um investimento interno de formação de pessoal qualificado para compreender relações dessa natureza, o Carrefour teria uma imagem tão maculada como ela está tendo, com movimentos nacionais de desejo dos consumidores de não utilizar os espaços do Carrefour para atender às suas demandas de consumo? Então, essa é uma reflexão que é muito semelhante ao que você faz com a Vale. Então, é só para não perder a oportunidade de forma tão didática, incluir aí na sua fala. Perfeito. É exatamente isso que o Haroldo está falando. Quando a gente está falando sobre mudança de uma cultura empresarial, é sempre importante a gente ter em vista que a gente não está falando sobre ideologia, a gente não está falando sobre opção, a gente não está falando sobre filosofia, a gente está falando sobre algo que é concreto e impacta diretamente a empresa. Então, é um erro tremendo, na verdade, é uma falta de completa visão, não entender isso como a sua realidade. Veja, no momento que você não se preocupa com seus colaboradores, é lógico que isso vai impactar o teu resultado. No momento que você não se preocupa com os teus clientes, aqui eu já entro em outro tópico, tá, Perry? Já me estendendo um pouco, mas é importante, que é a LGPD. Veja, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu sempre digo que é um meteoro que caiu e, a partir de agora, a vida começa a partir dessa nova lei. E muita gente não entende isso, mas veja, antes dessa lei, ninguém se preocupava com o tráfego dos dados de colaboradores, clientes, fornecedores, eram transmitidos de uma pessoa para outra. E agora, com essa lei, tudo isso veio a estar regulamentado. Isso está incluído aonde? Lá no S. Da maneira pela qual a tua empresa se relaciona do ponto de vista social, bem como no G, na governança. Então, finalizando e respondendo objetivamente a sua pergunta, a questão do licenciamento ambiental com desenvolvimento não é nem mais uma opção. Isso é uma realidade a ser seguida. Eu vou abrir uma outra questão aqui, aproveitando a palavra do secretário Arthur Bruno, falou anteriormente sobre essa questão da imagem do Brasil lá fora, né? Os problemas que a gente tem enfrentado em relação a isso. Assim, a política ambiental está sofrendo muitas retaliações, inclusive, econômicas dos países mais desenvolvidos, né? Altas taxas de desemprego que não cedem já há anos, né? A gente não consegue reduzir isso. São questões de governança corporativa, como o caso da Odebrecht aí com a Lava Jato, enfim. São coisas que acontecem no âmbito federal, né? Aí eu pergunto a vocês, qual a melhor maneira que os senhores acham que o Estado do Ceará, de alguma forma, poderá encontrar para conseguir se manter alheio a essas intempéries, né? Continuar atraindo investidores de forma efetiva. O que o senhor acha disso, secretário? Eu acho que o Ceará ele vem num processo de modernização administrativa já há algumas décadas, né? O Haroldo se referiu a isso em uma das suas falas. Não começou agora, preciso registrar isso, né? Eu diria que nos últimos 30 anos o Ceará tem se modernizado muito. O Ceará, como colocou muito bem o Haroldo, ele é referência em gestão de recursos hídricos. Estados bem mais desenvolvidos do que nós, né, representantes desses estados, têm vindo ao Ceará para saber como é que a gestão de águas do Ceará, nossa COGÉ, é modelo no país, né? A questão educacional, e isso é até mais recente, eu diria que nos últimos 15 a 20 anos,
o estado do Ceará virou referência em educação. Eu tive o privilégio de ser parlamentar federal e da Comissão de Educação, cheguei a ser vice-presidente da Comissão de Educação na Câmara dos Deputados, e os deputados se interessavam muito em saber o que está acontecendo no Ceará na questão educacional. Hoje nós temos a melhor escola pública de ensino fundamental do país e estamos evoluindo muito no ensino médio. Eu diria que daqui a alguns anos o Ceará já tem hoje uma das melhores escolas de ensino médio, tanto na área pública como na área privada, né? Preciso ressaltar isso. E isso vai chegar à universidade, é apenas uma questão de tempo. Nós já temos boas universidades, né? Universidades que são referência também em nível nacional, né? Tanto públicas como privadas. Isso é muito bom a gente ressaltar. Então, o Ceará tem hoje uma secretaria de desenvolvimento econômico extremamente atuante, com secretários executivos dos mais diversos setores econômicos, né? Nós temos aí a ADESE, que faz um trabalho muito bom, também já há algum tempo, com câmaras setoriais, né? Essas câmaras setoriais são muito atuantes, onde o governo está lá presente, discutindo com empresários, com ONGs, com universidades. Então, há um brincamento, há um entrosamento. O Ceará tem hoje um programa que eu considero referência nacional, que é o Cientista-Chefe, né? Que agora está se tornando lei. Agora vai ficar programa de Estado, não apenas programa de um governo, né? O Cientista-Chefe é fenomenal, é algo importantíssimo, porque a gente sempre ouvia muito a universidade reclamando que os empresários não valorizavam a academia. Aí a gente ia para os empresários, eles diziam que a academia estava distante das necessidades econômicas do Estado. Hoje, com o Cientista-Chefe, nós temos equipes, né, de pesquisadores, de professores da universidade, entrosados no meio empresarial e no meio de governo, pensando soluções para o Estado. Recentemente, nós também passamos a ter aqui o Cientista-Chefe de Meio Ambiente. Né? O Cientista-Chefe de Meio Ambiente está discutindo com diversos setores políticas, não apenas para o governo, né, mas para uma geração. Né? Então, isso, com certeza, terá repercussões muito positivas. O Ceará passa a ser, em várias áreas, modelo, exemplo, paradigma para outros estados e, claro, também para o nível nacional. O Ceará hoje já é referência em nível nacional. Vou dar um exemplo. O programa de educação na idade certa, né, virou referência nacional, virou a política nacional, né, dentre outras, que o Ceará também passa a ser modelo. Então, eu acho que a gente criou aqui um clima de confiança entre o meio empresarial, governo, sociedade civil. Isso não se faz da noite para o dia, que é preciso ter diálogo, é preciso ter transparência, é preciso que o Estado tenha humildade de reconhecer que erra, né, e aí precisa acertar. A gente precisa ouvir as críticas. Eu acho que isso tem acontecido, esse clima no estado do Ceará, como eu disse, não apenas uma questão de um governo, mas de uma geração de governantes que tem evoluído muito, né? A governança pública também tem evoluído muito no Ceará. Não que a gente esteja aqui na oitava maravilha do mundo, mas a gente tem feito o dever de casa. Talvez o foco em políticas de Estado e a continuidade de modelos de gestão nesses últimos 30 anos tenha facilitado muito alguns avanços que eram máculas dentro do Estado do Ceará, que hoje a gente já superou isso, mas a gente ainda tem muito pela frente. Então, talvez o maior desafio, Peri, manter o que está muito bem, mas a gente pode se sentir desafiado muito mais. Eu vou fazer uma reflexão aqui que talvez seja muito ilustrativo do tamanho do desafio que o Estado ainda enfrenta. Eu, na pergunta anterior, eu frisei muito bem que investimentos de sustentabilidade, né, se a gente pudesse resumir o ambiental, o social e a governança uma única palavra, seria sustentabilidade, no meu modo de enxergar, era meio, e que o impacto era fim, que a gente precisa transformar, que a gente precisa gerar mudanças
em cima dos nossos grandes problemas. Daí, eu vou extrair um só grande problema que o Estado do Ceará tem enfrentado com muita maestria e é referência nacional. São os investimentos públicos, e precisa dar César o que é de César, e privados também, na área da educação. Os investimentos consistentes, consideráveis, com uma nova política de gestão na educação, básica e fundamental, ingressando agora no ensino médio, coloca o Estado do Ceará numa posição de vanguarda no Brasil. Porém, se a gente for olhar a nossa riqueza, ela continua a mesma desde 30 anos passados. É a mesma riqueza. A reflexão que se faz, não há investimento sem retorno. Mesmo os investimentos sociais e os investimentos ambientais, existem matrizes de você transformar indicadores de resultado social e financeiro. O exemplo é você garantir uma qualidade de ensino para uma criança, evitando a repetição. A repetição, matricular o aluno por 2, 3 vezes numa primeira série significa gasto de recurso, ineficiência de recurso. Então, uma política que transforme a educação em riqueza dentro do Estado do Ceará, e essa será a grande transformação no Estado do Ceará. Uma política de inclusão produtiva, um ambiente interno, e aí entra a mudança dessa cultura empresarial para colocar as pessoas no centro. Não existe negócio sem pessoas, não existe negócio sem investimento em capital humano. Tá? O que a gente precisa agora é preparar esses ambientes dessas novas economias para receber esse capital humano que está sendo formado numa matriz de qualidade. Porque existe uma possibilidade muito grande da gente ou exportar cada vez mais cérebros, que isso já é um DNA nosso, em função dessa dificuldade de relacionamento das pessoas com seus territórios, que é a convivência tão famosa, a convivência com o semiárido. Ou a gente vai continuar exportando, ou a gente vai ter aqui uma cubanização com alto nível de formação, com empregos que não são produtivos, e o Estado continua a ter os mesmos indicadores econômicos. Bom, eu não tenho a habilidade política do nosso secretário ou a visão empresarial do meu amigo Haroldo, então eu vou tentar fazer uma análise um pouco mais técnica sobre a questão. Eu concordo com o secretário Arthur que o governo do Estado do Ceará evoluiu muito em relação à governança. E quando a gente fala em governança, a gente fala em todas as áreas. Realmente é visível a diferença do nosso Estado comparado com alguns outros estados da nossa federação. Por outro lado, também eu concordo com o Haroldo que não existe investimento sem retorno. Aquela história de você fazer investimento e esperar pelo melhor, efetivamente isso não existe. Todo mundo que investe espera ter algum retorno do investimento que você fez. E isso se aplica tanto do ponto de vista privado, como também do ponto de vista público. Então, se eventualmente o governo do Estado do Ceará ele faz algum investimento, seja na área ambiental, seja na área educacional, ele espera ter um retorno em troca. Mesma coisa com as empresas. Aí eu vou fazer um paralelo. Quando a gente pensa em empresas listadas na Bolsa de Valores, você tem resolução da CVM que obriga essas empresas a preencher um formulário do impacto socioambiental que essas empresas efetivamente fazem, né? E o objetivo desse formulário é saber se as empresas elas estão enquadradas num denominado novo mercado. E aí, como também o Haroldo falou, possibilitando que grandes fundos de investimento que estão, política estatutária deles, só podem investir em empresas que adotam essas medidas, possam alocar os seus recursos assim. E aí, por que isso é importante, tá, Peri, para a gente entender?
Toda vida que a gente escuta aquele ranking, né? O Brasil aumentou o seu ranking ou foi rebaixado no seu ranking. Algumas pessoas não dão muita atenção ou valor a isso, mas isso tem muito valor. Por quê? Muitos desses fundos de investimento, e principalmente os fundos previdenciários, né, americanos, que é onde se concentra a maior parcela de recursos para aporte de investimentos, estatutariamente só podem alocar em investimentos se você tiver ranqueado numa determinada classificação. Então, não estar ranqueado significa não ter acesso a recursos. Isso é terrível para a empresa, é terrível para o Brasil, é terrível para o Estado e é terrível para o município. Então, o efeito aqui, ele é um efeito dominó, que aqui eu penso. Eu penso que o Estado, enquanto detentor do monopólio da força, ele poderia incentivar as empresas a começarem a adotar essas políticas, tanto de boas práticas ambientais, sociais e de governança, pois a médio e longo prazo, com esse incentivo do Estado, seja criando um selo de sustentabilidade, dando alguma outra espécie de incentivo para essas empresas, a médio e longo prazo, nós teríamos uma rede de empresas que efetivamente no estado do Ceará e no Brasil estão adotando critérios que internacionalmente são julgados como condicionantes necessários para possibilitar investimentos. Então, não adianta a gente querer que, olha, eu quero muito que a Suíça venha investir aqui, que a Noruega venha investir aqui. Veja, estados não investem em estados. O que se investe é empresas de fora investindo efetivamente em empresas ou negócios locais. Para possibilitar, então, a atração desse investimento, me parece que a gente precisa criar uma rede de empresas que são capacitadas a receber esses investimentos, e aí sim eu acredito, tenho convicção, na verdade, que o Estado ele desenvolve um papel fundamental nessa questão, incentivando, possibilitando e, acima de tudo, dando condições para que essas empresas locais possam atender essas boas práticas e conseguir efetivamente dar impacto. Do jeito que o Haroldo ele gosta de falar, a empresa dele ele gera impacto. E o impacto é isso. Quando você consegue adotar boas práticas, adquire um investimento, desenvolve a sua prática e aí você gera impacto. E aí sim você deu um retorno financeiro ao seu investimento. Eu gostaria de colher com vocês as considerações finais de cada um, começando pelo secretário Arthur Bruno. Bom, eu quero, por favor, parabenizar aqui os meus colegas de debate. Aprendi muito com os debatedores, com o Haroldo, com o Rafael. Agradecer a vocês do Trem de Ceará por essa oportunidade. A gente já percebe, digamos assim, essa evolução. Até nos debates, vocês debateram licenciamento ambiental. Isso. E agora estamos debatendo ASG. Quer dizer, olha aí, quer dizer, isso por si só já demonstra que há um clima, não é, mais favorável a esse tipo de debate no Ceará. E ficou muito claro aqui pelas palavras do Rafael que não é apenas adequado, não é apenas necessário, é uma questão de sobrevivência. Não é? Hoje, no mercado global, que empresas que queiram avançar, queiram evoluir, queiram produzir mais, queiram vender mais, elas têm que estar com essa agenda, não é? No seu direcionamento. Então, gostei muito do debate e eu espero que a gente possa ter contribuído também com as reflexões necessárias. É sempre muito gratificante a gente poder compartilhar algumas ideias, alguma visão de mundo com quem entende, compreende e que é um formador de opinião como a sua audiência, e reiterar que a observação do secretário quando ele destaca a pauta, né, essa agenda que vocês têm feito aqui no Trem de CE
e que esse é o papel da comunicação, é fazer a tradução desses movimentos globais. Essa é a pandemia nos fez acelerar as grandes tendências. Então, desde 2017, a questão do ESG era a pauta do Fórum Econômico Mundial. E a pandemia, esse ano, acelerou essa pauta em um tempo recorde, em função dos investimentos colocados à disposição, que tem tudo a ver com essa pauta ESG. Então, que vocês continuem nessa missão de comunicar, de informar e de transformar a posição do Estado do Ceará, colocando esse tema como uma matriz para o nosso desenvolvimento, que eu acredito que o nosso grande diferencial, se o Ceará tem uma coisa boa, chama-se capital humano, chama-se gente. E tudo isso que a gente está falando aqui passa obrigatoriamente por uma formação qualificada de pessoas. Eu costumo dizer que a gente precisa transformar os homens de negócios do Ceará em humanos de negócios. Os humanos de negócios terão a percepção e a sensibilidade de transformar essas desigualdades sociais que só quem vive no Ceará sabe. Então, parabéns aí pelo tema. Nós é que agradecemos. Dr. João Rafael, por favor. Eu só tenho a agradecer pelo convite, dizer que a gente sempre está à disposição para colaborar, no que for possível. Para mim, é muito bom aprender com o professor Arthur Bruno aqui, com o professor Haroldo Rodrigues. Eu, pelo menos, aprendo muito, né? E assim, eu só tenho que lhe agradecer. Eu acho que esse é um tema importantíssimo. Eu espero ter contribuído para a gente tentar desmistificar um pouco desse tema, sair do ponto do simples conceito de achar que isso não é algo que abala a nossa vida diretamente, para a gente entender que essa é a nossa vida, né? Então, assim, a sustentabilidade, do ponto de vista amplo, é o caminho para boas empresas serem competitivas durante mais tempo. Isso se tornou uma coisa óbvia. E só não enxerga isso empresas ou empresários que vão ter uma curta vida de duração empresarial. Se você observar, é muito fácil a análise. Procure as empresas que têm maior sucesso no mundo e no Brasil hoje. Sem dúvida nenhuma, você vai encontrar um dado que é coincidente. São empresas que adotam boas práticas ambientais, sociais e de governança. Obrigado, Rafael. Torno a agradecer a todos. Agradeço também a audiência. Tchau, tchau, gente. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E El Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.